Taxação de aço pelos Estados Unidos pode reduzir o preço do produto no Brasil. E você vai ver também. Cerca de 55% dos rios no Brasil estão com níveis de água abaixo da superfície. 12 pessoas ficaram cegas após participarem de um mutirão de cirurgias de catarata no interior de São Paulo. Donald Trump afirmou que os palestinos que saíram de Gaza não deverão voltar para suas casas. E ainda, relatório da CPI do futebol pede indiciamento de Bruno Tolentino, de Lucas Paquetá e de 2 empresários. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que o país vai impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados. Esta é a mais recente de uma série de medidas protecionistas anunciadas pelo republicano que voltou à Casa Branca há mais de 3 semanas. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço e ferro aos Estados Unidos. O aumento do imposto pode acontecer no melhor momento da história para a indústria siderúrgica brasileira no mercado americano. Essa é a primeira vez na história que o Brasil tem uma participação tão grande no disputado mercado de aço e ferro nos Estados Unidos. Em 2024, americanos compraram cerca de 27 bilhões de reais em produtos brasileiros do conjunto de aço e ferro. Com o valor, o Brasil foi o segundo maior fornecedor aos Estados Unidos. Esse é o melhor momento da história para a indústria siderúrgica brasileira, nos países norte-americanos. Em 2024, o Brasil foi o vendedor de quase 15% de todo o grupo que inclui aço e ferro como matéria-prima. O Brasil ficou atrás apenas do Canadá, que respondeu por 24% daquele mercado. Depois do Brasil estão o México, com 10%, a Coreia do Sul e a Alemanha. Assim, o Brasil é relevante para os Estados Unidos como fornecedor de aço e ferro, com cerca de 1/5 do mercado. Mas os americanos também são importantes para os brasileiros. Dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, mostram que os Estados Unidos foram o destino de 47,9% das exportações do grupo de aço e ferro em 2024. Nenhum outro cliente é tão essencial para as siderúrgicas brasileiras como os americanos. O segundo maior comprador do Brasil é a China, mas a fatia é bem menor. 10,7% dos embarques de aço e ferro. Uma pesquisa apontou que cerca de 55% dos rios no Brasil estão com níveis de água abaixo da superfície. Os poços estão com risco de perder o fluxo. A pesquisa foi realizada pela revista científica Nature Communications e analisou 18 mil poços em todo o país. 55,4% fica abaixo das superfícies dos riachos próximos. A água desses riachos estão infiltrando o subsolo e podem perder o fluxo e chegar nas camadas mais profundas, onde está a água subterrânea. Isso é devido à superexploração das águas dos rios e dos poços, fornecida para o consumo e atividades agrícolas, por exemplo. Outro estudo de 2021 demonstrou que 85% dos poços eram ilegais no país. Além da vazão estar comprometida, a água desses locais pode ficar indisponível para o consumo humano, afetar os ecossistemas aquáticos e a paisagem, como também o solo pode afundar e causar o deslocamento da terra. De acordo com o estudo da revista, a maioria dos rios em risco estão em áreas com clima seco e em áreas com intensa atividade agrícola. Um exemplo é a bacia do Rio São Francisco, que está com 61% dos rios com potencial de perda de fluxo.
O estudo ainda destaca a necessidade da gestão de águas superficiais e subterrâneas estarem integradas, além da importância do investimento para monitorar essas áreas. E se caso não houver um mapeamento de campo para orientar as políticas públicas, a situação dos rios pode piorar nos próximos anos. O governo do Rio Grande do Sul recorreu de uma liminar da Justiça que suspendeu o início das aulas por causa do calor. O início do ano letivo na rede pública estadual de ensino deveria iniciar nesta segunda-feira. A Justiça suspendeu o início das aulas em 2.320 escolas da rede estadual, que tinham previsão para começar nesta segunda-feira. O governo do estado recorreu da decisão liminar. A decisão judicial atendeu a um pedido do CEPER Sindicato, questionando a segurança sanitária nas escolas. A decisão afeta 700 mil alunos. A Secretaria da Educação informou em nota que acompanhou todos os alertas e orientações da Defesa Civil e, por meio das coordenadorias regionais de educação, monitora as condições de atendimento nas escolas, tendo como prioridade a segurança dos alunos e profissionais da educação. Casos pontuais de infraestrutura nas escolas são de conhecimento da pasta e tratados um a um com a devida importância que o tema impõe. A Secretaria disse que repassou às coordenadorias regionais a orientação para a adoção de medidas preventivas e avaliação das condições de fornecimento de energia elétrica e água potável nas escolas. O Estado ainda orientou para a ampliação da hidratação, fornecimento de alimentação leve na merenda escolar e suspensão de aulas de educação física. 12 pessoas ficaram cegas após participarem de um mutirão de cirurgias de catarata no interior de São Paulo. Os médicos que realizaram os procedimentos foram afastados de suas funções. O Ministério Público do Estado de São Paulo vai investigar o caso em que 12 pacientes ficaram cegos após um mutirão de cirurgias de catarata, realizado não ambulatório de especialidades médicas de Taquaritinga. Foi instaurado um processo para a apuração dos fatos e o Ministério Público já aguarda os esclarecimentos dos responsáveis para a tomada das providências cabíveis, cíveis e criminais. O mutirão ocorreu no dia 21 de outubro do ano 17º passado e atendeu 24 pacientes de diversas cidades da região que aguardavam pela cirurgia. 12 deles passaram a sentir sintomas durante ou logo após o procedimento, como dor intensa, vermelhidão, visão embaçada e piora progressiva do quadro, evoluindo para cegueira parcial ou total. Em alguns casos, houve infecções graves, com risco de perda do globo ocular. Alguns dos pacientes relataram ter sido informados pela equipe médica, inicialmente, de que a reação seria normal e que a visão voltaria em poucas semanas. Por isso, muitos só perceberam que algo estava errado meses após o procedimento, quando constataram que a visão não retornaria. Ainda não há uma causa confirmada para as complicações. A Secretaria Estadual de Saúde informou que uma resposta oficial deve ser divulgada em até 2 semanas. Durante uma visita técnica, as vigilâncias sanitárias estadual e municipal identificaram inadequações na sala de materiais e esterilização do AME. O setor foi interditado e a equipe responsável pelo mutirão de cirurgias foi afastada. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou que o governo estuda a possibilidade de uma indenização administrativa para os afetados. Todas as cirurgias no AME de Taquaritinga estão suspensas. E veja a seguir, Donald Trump afirmou que os palestinos que saírem de Gaza não deverão voltar para suas casas. E ainda, relatório da CPI do futebol pede indiciamento de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá e de 2 empresários. Nós voltamos já.
mais uma vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que os palestinos que saírem de Gaza não deverão voltar para suas casas após a reconstrução. Segundo o presidente, habitações melhores e permanentes serão construídas em outro lugar. Em mais uma fala a respeito da Palestina, Donald Trump novamente reforçou a sua intenção em tomar a faixa de Gaza como propriedade americana. Dessa vez, o presidente afirmou que a sua ideia é disponibilizar novas moradias aos habitantes de Gaza, mas não em Gaza. Segundo ele, as novas comunidades para o povo palestino serão totalmente seguras, mas longe de sua terra natal, onde de fato está todo o perigo. Semana passada, o presidente disse que estava em seu plano enviar os mais de 2 milhões de habitantes da região para países vizinhos da Palestina, como Egito e Jordânia, o que foi instantaneamente rejeitado pelos líderes dessas nações. Toda essa insistência do mandatário americano criou um verdadeiro estresse em grande parte do Oriente Médio, e até mesmo o líder do Hamas, Khalil al-Hayya, se pronunciou, dizendo que vai derrubar as intenções americanas. Sendo uma possível resposta imediata a Trump ou não, a verdade é que o Hamas já anunciou nesta tarde que não irá soltar a próxima leva de reféns, marcada para o próximo sábado, enquanto Israel não normalizar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Apesar do comunicado não mencionar Donald Trump, tudo sugere que essa ideia foi uma demonstração de que, caso o presidente continue com os planos de tomar a Palestina, a retaliação pode ser ainda maior. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reapareceu hoje em tribunal de Tel Aviv para a retomada de seu julgamento por corrupção. O processo estava suspenso desde a semana passada devido à sua viagem aos Estados Unidos. Na semana passada, 2 dos 3 depoimentos semanais foram cancelados devido a uma enfermidade de um dos juízes. Após quase um mês de pausa por conta da operação a que o premier israelense foi submetido no final de dezembro. No início dessa sessão, Netanyahu disse que ainda enfrenta desafios médicos devido à alta dose de antibióticos que lhe foi prescrita. Desde a operação, o premier sofreu com uma série de infecções. O advogado de Netanyahu, Amit Haddad, tentou repetidamente adiar as audiências ou reduzir o número de dias que o premier tem de testemunhar por vários motivos. O líder israelense é acusado desde 2019 de fraude, suborno e quebra de confiança em 3 casos separados de corrupção que vêm sendo julgados em conjunto desde 2020. Em um longo processo em que o primeiro-ministro começou a testemunhar no último dia, 10 de dezembro, após vários atrasos. O tribunal ordenou que Netanyahu comparecesse 3 vezes por semana, para audiências com duração de cerca de 6 horas cada uma. Ao menos 51 pessoas morreram nesta segunda-feira, quando um ônibus que transportava mais de 70 pessoas caiu em um precipício na entrada da cidade de Guatemala, segundo o novo balanço das forças de emergência. Um acidente desencadeou uma grande tragédia. Autoridades guatemaltecas confirmaram um grande número de mortos na queda de um ônibus, que tinha quase 75 pessoas a bordo, em um barranco na entrada norte da cidade da Guatemala. Os socorristas também resgataram cerca de 10 feridos dos ferros retorcidos do veículo que caiu na ponte Belice, a principal via de acesso à capital pelo norte e nordeste do país. Várias pessoas em estado grave foram levadas a um hospital público próximo após o acidente. Um rio contaminado com esgoto passa sob a ponte, o que dificultou os esforços de resgate. Então, como Cruz Vermelha da Guatemala, nos mobilizamos até este ponto para ajudar o Corpo de Bombeiros Municipal a realizar a recuperação dos corpos das pessoas que morreram aqui. De acordo com relatórios e imagens fornecidas pelos bombeiros, a maioria dos mortos foi removida. A imprensa local disse que o ônibus viajava de San Agustín a Casaguastlan, en El Progreso, para a cidade da Guatemala. As autoridades já investigam as causas do acidente. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, o senador Romário, do PL, apresentou um parecer final sobre os trabalhos do colegiado. No documento, ele pede o indiciamento de Bruno Tolentino Coelho, tio do jogador Lucas Paquetá, e de 2 empresários.
A CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas apresentou um relatório final que pede o indiciamento de 3 pessoas. Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados. A investigação mostra que Tolentino teria mandado grandes quantias de dinheiro a atletas envolvidos no esquema, inclusive Luiz Henrique, jogador do Botafogo. O segundo indiciado é o empresário William Pereira Rogato, conhecido como o Rei do Rebaixamento. Ele foi preso pela Interpol em Dubai no dia 8 de novembro. E o terceiro indiciamento é de Thiago Chambó, também empresário que é investigado pela Operação Penalidade Máxima, do MP de Goiás. Ele é acusado de admitir jogadores para adulterarem resultados de jogos de futebol. Chambó também está preso. Os pedidos de indiciamento só têm consequências de fato se o Ministério Público e depois a Justiça acolherem as investigações. Nos documentos analisados, Bruno Tolentino teria feito uma transferência de R$30 mil para Luiz Henrique no dia 6 de fevereiro de 2023. A movimentação ocorreu dias depois do jogador ter recebido um cartão durante uma partida no Campeonato Espanhol, quando ainda atuava pelo Betis. A suspeita é de que o cartão tenha sido parte de um esquema de manipulação para beneficiar apostas. Tolentino fez movimentações bancárias incompatíveis com seu patrimônio declarado. Em mais de 200 transações bancárias, ele pagou a si mesmo um valor de mais de R$800 mil, além de ter realizado várias operações com empresas ligadas ao setor de apostas esportivas. A investigação também apontou o irmão de Paquetá, Matheus Tolentino Coelho, que também recebeu transações suspeitas com altos valores. A conexão entre os envolvidos levanta questionamentos sobre o possível envolvimento direto do meio-campista da seleção brasileira. As vendas de veículos subiu 100% em janeiro em comparação com o mesmo período em 2024. As vendas incluem automóveis de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Pelo terceiro mês consecutivo, a indústria automobilística registrou um aumento nas vendas no mercado interno em janeiro, o que leva o mercado brasileiro ao nível que tinha antes da pandemia. O resultado de vendas no mês passado representou um crescimento de 6% em comparação com janeiro de 2024. São aproximadamente 171 mil carros de passeio, utilitários leves e caminhões e ônibus. O mercado interno e o aumento de exportações impulsionadas pela demanda argentina provocam um aumento no ritmo da linha de montagem. O volume de veículos produzidos em janeiro representou uma alta de 15,1%, o que destacou o mês como o melhor janeiro desde 2021. O ritmo mais acelerado resultou na necessidade de abertura de postos de trabalho, com 108 mil funcionários. O emprego nas montadoras em janeiro cresceu 8,3% em 12 meses. O Jornal das 18h30 termina aqui. Eu retorno às 21 horas com o Jornal Toda Hora. Uma boa noite. Tchau.